Olá, eu sou o pastor Valdo, da Igreja Presbiteriana Hebron, e gostaria de deixar com você uma palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. E essa palavra está escrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 em diante. Então acompanhe comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. E diz assim: Logo a seguir, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Pedro, respondendo, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E Jesus disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém, reparando na força do vento, Pedro teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram Jesus, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado pela Tua palavra. E pedimos, Pai querido, que o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor, que é o Filho de Deus, Todo-Poderoso, há poder no Seu nome, fala conosco. E que Teu Espírito, que é santo, em nome de Jesus, tome esse momento nas Tuas mãos. Precisamos do Senhor. Fala, Pai querido, por favor, ao nosso coração pela Tua palavra. Perdoa, Pai, os nossos pecados e glorifica o Teu nome, que é santo. Nós clamamos, Pai, e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. 2020, um ano atípico, um ano diferente, um ano de mudanças, um ano onde nós nem imaginávamos, há um tempo atrás, que estaríamos, por exemplo, em casa, quase que isolados, quase que em quarentena, como a palavra da moda hoje é usada, quase que sem podermos sair das nossas casas para nada. Um ano diferente. Este ano, por exemplo, em nossa igreja, nós temos um tema. E o tema de 2020 é Seguindo Jesus. Como é seguir Jesus em tempos assim? Como é seguir Jesus em tempos de quarentena ou de isolamento? Como é seguir Jesus em tempo de coronavírus? São perguntas que nós hoje, como igreja, fazemos e buscamos em Deus respostas. Escolhemos, na verdade, esse tema, primeiro em oração, mas em segundo lugar, na sua palavra, porque cremos que a vontade de Deus, para mim, para você, isso em qualquer tempo, meu irmão e minha irmã, é seguir Jesus. Essa é a vontade de Deus. Quantas vezes o próprio Senhor Jesus, para esses homens que nós ouvimos a história agora, o Senhor Jesus os chamou: "Venha, segue-me." A mesma palavra ainda é dada hoje. A vontade de Deus é que você siga Jesus. E seguir Jesus nada mais é do que andar com Jesus, caminhar ao lado de Jesus, às vezes caminhar atrás de Jesus e algumas vezes, como nesse texto, caminhar adiante de Jesus, à frente de Jesus. Mas o mais importante, seguir Jesus significa confiar em Jesus, significa crer em Jesus, significa obedecer a Jesus. Como esse mesmo texto mostra, homens escolhidos por Deus, que receberam uma ordem de Deus para que fossem adiante dele em dado momento da história. Homens que seguiam Jesus. Em momentos como o de agora, de crise que vivemos, de dificuldades tremendas que passamos, é o momento também de continuarmos seguindo Jesus, mesmo diante de crises. Na verdade, vivemos uma época de crise.
Uma crise não apenas física, de saúde pelo coronavírus, mas uma crise que se espalha e também se torna uma crise econômica, financeira, para muitas famílias, quem sabe a sua, quem sabe você mesmo agora possui tantas dúvidas, tantas apreensões ou preocupações com a sua área financeira. Crises que também se tornam emocionais, de pessoas que agora se isolam, não podem mais quase que saírem de casa. São tantas crises que nós passamos, nós vivemos uma época de crise. Agora, crise não significa apenas perigo ou calamidade. Crise pode ser também uma grande oportunidade. Na década de 60, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, fez uma ilustração que até hoje é conhecida, falando sobre uma palavra chinesa, a palavra chinesa de crise. Segundo ele, essa palavra é formada por dois ideogramas, Wei Ji. Um significa perigo e outro oportunidade. Ou seja, diante de uma crise, você pode, claro, estar em perigo, mas pode estar também diante de uma grande oportunidade. Na verdade, segundo alguns estudiosos, a palavra Wei é verdade, significa perigo, mas a palavra Ji significa momento crucial, ou seja, momento crucial de perigo. Isso significa crise. Mas independente das histórias que ouvimos, desses mitos que são criados, toda crise, aos olhos de Deus, é uma grande oportunidade. Toda crise, diante de Deus, guarde isso no seu coração, é uma grande oportunidade. Por quê, pastor? Porque é assim que acontece na Bíblia. Todas as vezes que uma crise se instaurou na palavra de Deus, quando ela é relatada na palavra de Deus, sempre se mostrou também uma grande oportunidade para o povo de Deus. Porque a crise, diante de Deus, é uma oportunidade. Por exemplo, crises individuais, como a da sunamita, teve um filho, e aquele filho então adoece e morre. Havia uma crise naquele lar, uma crise na família, mas diante daquela crise foi uma grande oportunidade, onde Deus levanta um profeta, aquele homem ora por aquele menino, o menino ressuscita e o nome de Deus é glorificado. Sabe, toda crise diante de Deus é uma grande oportunidade. Oportunidade de Deus levantar pessoas, de abençoar vidas e de glorificar o nome dele. Crises, como por exemplo, o texto mesmo que lemos, um pouco antes, houve a primeira multiplicação de pães e peixes. O povo estava com fome, milhares de pessoas com fome. Mas diante de uma crise, Deus levanta um jovenzinho, um menino, que com 5 pães e 2 peixes entrega para Jesus, um milagre acontece, vidas são abençoadas e o nome de Deus é glorificado. Crises. Ou até crises nacionais de um povo inteiro, como por exemplo no Antigo Testamento, quando o povo inteiro de Israel era cativo no Egito, era escravo no Egito, mas Deus levanta, de crise, um homem chamado Moisés, levantarão. E aqueles homens então são levados por Deus, libertam pessoas, abençoam vidas e o nome de Deus é glorificado. Sabe, meu irmão, minha irmã, toda crise diante de Deus é uma oportunidade de Deus levantar pessoas, abençoar vidas e glorificar o seu nome. O problema é que no mundo pós-moderno que nós vivemos, nessa modernidade líquida que nós hoje vivenciamos, nós temos a ideia errada de oportunidade. Muitas vezes achamos que toda crise então é uma oportunidade para a minha vida, apenas para a minha pessoa, para o meu nome, para o meu status ou para o meu crescimento financeiro. Isso pode ser visto, por exemplo, infelizmente, quando no começo da crise do coronavírus, algumas pessoas foram até o mercado e vendo essa crise, viram uma oportunidade de comprarem todo um estoque de álcool gel para, quem sabe, depois vender mais caro, se aproveitar de pessoas, mas ter uma oportunidade para a sua própria vida. Não é essa oportunidade que falamos. Toda crise diante de Deus é uma oportunidade, não de nós ficarmos mais ricos ou nós ficarmos mais conhecidos, mas uma oportunidade de Deus levantar pessoas, abençoar vidas e glorificar o nome dele. Essa crise que nós passamos é uma grande oportunidade que Deus permite. Deus não mandou, meu irmão e minha irmã. Isso não vem das mãos de Deus, mas Deus transformou numa grande oportunidade de glorificar o nome dele e de abençoar outras pessoas. Crise. Claro que, como toda crise, ela produz medo. O texto que nós lemos fala
Quando o Senhor Jesus, após a primeira multiplicação de pães e peixes, aquele milagre extraordinário, com 5 pães e 2 peixinhos que Jesus faz, depois disso, o Senhor Jesus despede as multidões. Envia as multidões para suas casas, seus lares, já estavam saciadas, ouviram a mensagem, e de repente Jesus olha para os discípulos e os manda a atravessar o mar da Galileia, enquanto ele depois subiria ao monte e ia orar sozinho. O texto basicamente conta essa história, só que conta que quando os discípulos obedeceram a Jesus, enfrentaram uma grande tempestade. Uma tempestade tamanha que produziu daqueles homens experimentados no mar, como Pedro, João e Tiago, homens com experiência de pesca, de atravessar o lago, homens que tinham uma história naquele local, fez com que aqueles homens mudassem, sentissem medo. Sabe, meu irmão e minha irmã, uma crise produz medo. Claro que ficamos com medo. Aqueles homens, diante daquele grande, ou melhor, daquela grande tempestade, sentiram medo. O barco poderia afundar. E hoje a situação também é a mesma na minha vida, na tua vida. Quantos de nós, diante dessa crise, está com medo? Pastor, mas se o barco afundar? E se a minha empresa afundar? E se o meu trabalho afundar? E se o meu comércio, a minha loja afundar? Nós também sentimos medo. Eles sentiram medo do barco afundar, mas sentiram medo também da morte, sentiram medo de morrer. E quantos de nós, diante do coronavírus, do Covid-19, não temos o mesmo medo? E se eu morrer, pastor? E se eu pegar esse vírus e falecer? Ou se alguém que eu amo, da minha família, algum familiar, alguém numa situação de risco que eu gosto, falecer? E nós também ficamos com medo. Sabe, crises são momentos de medo, sim, mas são momentos também de oportunidades, quando elas estão diante de Deus. Todos nós sentimos medo. Em uma hora da vida, em algum momento da nossa história, todos nós, sem exceção. Na verdade, o medo faz parte, é uma emoção humana, faz parte do ser humano. E o problema não é sentir medo. O problema é como nós reagimos ao medo. Se você reparar na sua vida, assim como na minha, de todos nós, o medo muitas vezes nos faz errarmos, nos faz pecarmos. Quantas vezes pecamos porque ficamos com medo? Ficamos com medo de falar a verdade e mentimos. Ficamos com medo de perder alguém e aceitamos aquilo que não é correto. Ficamos com medo de não sermos aceitos por um grupo de pessoas e fazemos aquilo que não é o certo. Quantas vezes, por causa do medo, falamos o que não devíamos, aceitamos o que não deveríamos aceitar, ou fazemos o que não deveria ser feito? O medo faz isso. O medo também faz com que fiquemos estagnados ou parados, sem sabermos o que fazer. O medo faz com que exageremos as coisas, que começamos a ver fantasmas em todo local. Esses homens de Deus, sentiram medo, e eu e você também podemos sentir medo. O problema não é sentir medo. A vida é formada por medos. O problema é como nós reagimos diante desse medo. E segundo esse texto, meu irmão, minha irmã, a crise ela pode produzir medos, mas a crise diante de Deus é uma grande oportunidade. E eu gostaria que você, através desta pregação, transformasse essa crise que nós estamos vivendo, que você está vivendo e que a sua família está vivendo, numa grande oportunidade de ser levantado por Deus para abençoar vidas e glorificar o nome do Senhor. Porque essa é a vontade de Deus. Esse é o convite do Senhor. Nesse texto, o Senhor Jesus aparece a esses homens e uma grande oportunidade surge quando Pedro anda por sobre as águas. Eu creio que a vontade de Deus nesta crise é nos fazer, não nos isentar dela, mas nos fazer passar por ela sobre as águas. Meu irmão e minha irmã, o desafio de Deus, o convite de Deus e a vontade de Deus para mim e para você nessa noite é que você possa andar sobre as águas. Não perder essa oportunidade. Por quê? Porque oportunidades são preciosidades da vida. Já parou para pensar em quantas oportunidades nós já perdemos e que não voltam mais? Oportunidades são presentes que Deus nos concede.
de uma vida tão rápida, tão passageira, que não volta mais. E diante desse texto há uma grande oportunidade para mim e para você nesse momento. A oportunidade de ser levantado por Deus para andar sobre as águas. Mesmo que o mar esteja revolto, mesmo que a situação seja complicada, mesmo que o ambiente seja escuro, mesmo que a esperança seja pouca, mesmo que as notícias sejam ruins, a vontade de Deus é que você possa, nesse momento, não ficar estagnado, mas se levantar, ser levantado por Deus e andar sobre as águas. Talvez a grande pergunta para nós é: como? Como andar sobre as águas? Como enfrentar uma situação que provoca tanto medo, tanta angústia, tanta preocupação, tanta ansiedade? Como não perder mais oportunidades diante de Deus, como essa que estamos vivendo hoje e que ficará na história? Os livros de história, um dia, as apostilas do colégio, um dia, o relato da história, um dia, vai contar essa época que vivemos hoje. A questão é, o que nós fizemos nessa época? O que você fez? Você aproveitou a oportunidade ou deixou mais uma passar? A vontade de Deus é que você não a perca, que você ande sobre as águas. Como? Segundo esse texto, algumas lições. Para isso, para aproveitar esta oportunidade que Deus está nos concedendo, de sermos levantados por Deus, fazermos diferença, a primeira coisa, você precisa obedecer a Jesus. Não tem como andar sobre as águas sem obedecer a Jesus. Não tem como ver milagres sem obedecer a Jesus. Não tem como passar por situações difíceis na vida sem obedecer a Jesus. O texto diz que esses homens foram compelidos a embarcar e passar adiante de Jesus para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Esses homens só viram os milagres. Pedro só andou sobre as águas porque eles obedeceram a Jesus. Claro que às vezes não é fácil obedecer. A palavra compelir, aqui o verbo compelir, significa quase que forçar, obrigar. Jesus quase que teve que obrigar aqueles homens a obedecerem. Mas eles obedeceram. E Pedro só andou sobre as águas porque primeiro ele obedeceu a Jesus. Algumas vezes é o Espírito Santo que vai nos constranger, que vai nos forçar, porque Jesus tem toda a autoridade, meu irmão e minha irmã. E vai nos fazer realizar a vontade dele. Mas ainda assim é uma escolha. A escolha de obedecer, a escolha de confiar. Você só vai andar sobre as águas, nesse período tão difícil que vivemos de coronavírus, se você primeiro obedecer a Jesus. Agora, obedecer a Jesus não significa que não haverá problemas. Esses homens obedeceram a Jesus, e a primeira coisa que acontece com eles durante a madrugada é enfrentarem uma grande tempestade. Não é porque você está obedecendo a Jesus, não é porque você está fazendo a vontade de Deus, que você não vai passar por grandes problemas ou grandes dificuldades. Na verdade, na vida, eu vou deixar bem claro para você nesse momento, nesta noite, se você está assistindo essa pregação agora, através da internet, sempre haverá problemas. Se você obedecer ou não obedecer a Jesus, de qualquer jeito a vida trará problemas para a tua vida. Por isso, eu convido você a obedeça. Porque quando você obedece, uma hora ou outra o milagre acontece. Porque quando você obedece, uma hora ou outra o plano de Deus aparece. Porque quando você obedece, uma hora ou outra Deus vai honrar a tua vida, vai abençoar a tua história. Então obedeça. Mas entenda que isso não significa que não haverá problemas. Sabe, grandes crises produzem grandes problemas, mas que são, aos olhos de Deus, grandes oportunidades. Esses homens enfrentaram um grande problema. Se você conhece a região de Israel, eles estavam atravessando o lago de Genezaré, também conhecido como o Mar de Tiberíades, ou, mais ainda, como o Mar da Galileia. Era um lago tão grande, meu irmão e minha irmã, mas tão grande que era chamado de mar. Só para ter uma ideia, o comprimento daquele lago é em torno de mais de 20 quilômetros. A largura é mais de 12 quilômetros. E segundo o texto, eles estavam no meio do mar. Em Marcos capítulo 6, que fala do texto correlato, em João capítulo 6 também, fala que eles estavam no meio do mar, a mais ou menos 6 quilômetros de distância. Numa profundidade entre 20 a 40 metros. Enfrentando uma tempestade que fazia surgir ondas em um lago. Só para entendermos o tamanho do problema que eles estavam passando. Sabe,
obedecer a Jesus não significa que você não enfrentará problemas. Mas não esqueça, a vida é enfrentar problemas. É melhor enfrentar problemas obedecendo a Jesus, crendo nele, sabendo que há um plano para esse problema, do que enfrentar outros problemas por não obedecê-lo, por desobedecê-lo. Se você quer andar sobre águas, se você quer vivenciar milagres na tua vida, se você quer fazer a vontade de Deus na tua história, você precisa, em primeiro lugar, obedecer a Jesus. Em segundo lugar, segundo o texto que nós lemos, para andar sobre as águas, você precisa também ter bom ânimo. O texto diz que esses homens então obedeceram a Jesus, mas na quarta vigília da noite, ou seja, por volta das 3 horas da madrugada, como era costume, naquela época eles dividiam as vigílias da noite, os horários da noite, em 4 períodos, das 6 da tarde até as 6 da manhã. Então na quarta vigília, às 3 horas da manhã, o Senhor Jesus foi até aqueles homens. Aquele barco estava quase que varrido pelas ondas, estava quase indo a pique. Aqueles homens estavam com medo, achavam que o barco ia afundar, achavam que ia morrer. E de repente Jesus aparece no meio daquela tempestade. E o primeiro sentimento que eles têm é de medo. É um fantasma. O céu está chegando, o céu está se abrindo, nós estamos morrendo. E Jesus olha para eles e diz assim: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Para andar sobre as águas, nós precisamos ter bom ânimo. Para vencermos essas dificuldades de hoje, sejam financeiras, sejam do coronavírus, ou aquelas que você está passando na sua casa, você precisa não apenas obedecer a Jesus, mas ter bom ânimo. Ter bom ânimo é não desanimar. Não desanime. Pastor, mas eu tenho tudo para desanimar, a situação está difícil, talvez eu perca o emprego, eu não sei se eu vou ter dinheiro no final do mês, a minha família está se desfazendo, a minha saúde é precária, e se eu pegar essa doença, tenha bom ânimo. Esses homens estavam diante de um problema terrível, eles não tinham bote salva-vidas, eles não tinham colete salva-vidas, era uma tempestade a 6 quilômetros de distância da terra. Que esperança eles tinham? Mas Jesus falou para eles: tenham bom ânimo. Por quê? Porque Jesus estava com os olhos sobre eles. O que me chama a atenção nesse texto, meu irmão e minha irmã, é que em Marcos capítulo 6, conta que Jesus estava no monte, mas estava vendo aqueles homens de longe. Agora pense comigo, a 6 quilômetros de distância. É uma distância muito grande, meu irmão e minha irmã. Ainda mais às 3 horas da madrugada, num breu, tudo escuro. Ainda mais numa grande tempestade com chuva e vento. Como Jesus ia conseguir ver? Naquela época não havia telescópio, naquela época não havia binóculos. Mas Jesus via aqueles homens porque Jesus é Deus. Sabe por que eu e você devemos ter bom ânimo até na hora da dificuldade da vida? Até diante de um coronavírus? Até diante de promessas de dificuldades financeiras do país, de recessão econômica e tudo mais? Porque nós temos um Deus que tem os olhos em nós. Deus está com os olhos em você. E a grande pergunta para você e para mim nessa noite é: o que Ele está vendo? Quando Ele olha para nós, o que Ele está vendo? Ele está vendo pessoas que confiam nele, que creem nele, que esperam nele, ou pessoas que já estão desesperadas e já estão sem nenhuma direção, não sabem o que fazer? Quando Jesus foi até aqueles homens, Ele viu naqueles homens pessoas desesperadas. Veja, homens de Deus, mas que estavam tomados pelo medo. Eu não sei se hoje você se sente tomada ou tomado pelo medo, ansiosa ou preocupado demais. O que eu sei é que você deve ter bom ânimo. Por quê? Porque os olhos de Jesus estão sobre você. Porque Jesus está com os olhos em você. Por isso, em Mateus capítulo 6, o próprio Jesus fala: quando se for orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Pode fechar, porque Deus estará vendo você. Sabe, meu irmão e minha irmã, os olhos de Deus continuam sobre você. Tenha bom ânimo.
Mas tenha bom ânimo não apenas porque os olhos de Jesus estão sobre você, mas também porque Jesus, porque Deus sempre vai até você. O texto mostra isso, que na hora mais difícil, na hora mais tenebrosa, na hora mais escura, Deus aparece. Algo acontece, porque Deus sempre intervém na nossa história. Seja levantando uma pessoa, seja fazendo um milagre, seja lançando uma palavra. Assim é comigo, assim é com você, assim é com o povo de Deus. Pastor, como ter bom ânimo em um momento tão difícil da vida? Tenha bom ânimo, porque Jesus tem os olhos sobre você, mas também porque Jesus vai até você. E não importa aonde você esteja, não importa o problema que você passe, você pode contar com a presença dele. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E veja, quando Jesus fala tenha bom ânimo, a tempestade continuava. Não é para ter bom ânimo quando não há tempestade. Não é para ter bom ânimo depois que o milagre acontece. É para ter bom ânimo quando a situação está ruim. Porque isso significa que você crê em Deus. Que você confia nele. E que você sabe que ele está do teu lado. Eu não sei se você está sentindo agora. Mas ele está do teu lado. Está te lembrando disso. Nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Esse é o Deus que nós servimos. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã, por que ter bom ânimo? Ter bom ânimo, porque os olhos de Jesus estão sobre você, porque ele vai até você, mas também porque ele fala, ele ordena isso para você. Ele diz assim, tenha um bom ânimo. Sou eu. Tenha um bom ânimo. Só anda sobre as águas quem obedece. Só anda sobre as águas quem tem bom ânimo. E aqui é uma ordem, obedeça. Porque ele mesmo diz, sou eu. Essa palavra sou eu, essa expressão sou eu, é a mesma expressão usada várias vezes por Jesus, quando perguntavam quem ele era, ele dizia, eu sou. É a mesma expressão usada no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta, mas como é o seu nome, Senhor? E Deus fala, eu sou. É quando Jesus deixa claro que ele é Deus. Sabe, tenha bom ânimo, sabe por quê? Porque ele é Deus. Mas veja, isso não significa que Deus vai agir do teu jeito. Muitas vezes desanimamos na vida porque cremos em Deus, sabemos que ele é poderoso, mas Deus não age da maneira que nós esperávamos. Em João capítulo 6, texto correlato a esse, diz que os discípulos deixaram um barquinho para Jesus. Eles vieram à frente, mas deixaram um barco para que Jesus depois fosse segui-los, encontrasse com eles. E esses homens então desanimam porque Jesus não usa o barco que eles deixaram. Não aparece a eles como eles imaginavam. Quem sabe se Jesus abrisse o mar, eles não se assustassem, afinal já conheciam a história de um Deus que abriu o mar vermelho no Antigo Testamento, mas como Jesus faz algo que eles não imaginam. Sabe quantas vezes nós desanimamos porque Deus não age como ele agiu com uma pessoa da nossa igreja, com um pastor que nós conhecemos, com uma missionária, com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, com uma história que nós ouvimos. Nós queremos que Deus haja da mesma forma que agiu com ele, com ela, conosco. Mas meu irmão, minha irmã, Deus ele é individual, ele é particular conosco. Ele age da maneira certa para falar ao nosso coração, da maneira que vai ser boa para a nossa vida e que vai ser perfeita e agradável aos olhos dele. Por isso que não podemos colocar Deus numa caixinha, colocar limites em volta. Deus tem que, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer aquilo, e desse jeito. Deus é Deus, e Ele age segundo a vontade dEle, segundo a palavra dEle, e da maneira dEle, não da sua maneira. Por isso não desanime. Se Deus está agindo de uma maneira que você não está entendendo, se Deus está agindo de uma maneira que você até não está nem gostando, confie, creia, porque só anda sobre as águas quem tem bom ânimo. Em terceiro lugar, segundo esse texto, só anda sobre as águas, só é levantado por Deus aquele que busca crescimento. O que me chama também a atenção nesse texto foi que Jesus então vem, anda sobre as águas, chega até perto daquele barco, fala para aqueles homens, tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E de repente Pedro se levanta e fala assim, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Só anda sobre as águas, só vê as maravilhas de Deus, só experimenta milagres quem busca crescimento. Foi isso que Pedro fez. Ele viu a oportunidade.
Ele viu a chance, ele queria estar num outro patamar, em outro nível, ele queria andar sobre as águas, ele queria algo mais de Deus. Sabe, meu irmão e minha irmã, toda crise é uma oportunidade de você ser levantado por Deus para buscar crescimento. Porque a vontade de Deus é que você cresça. A Bíblia deixa muito claro isso. Por exemplo, quando Deus olha para a igreja, a vontade de Deus para a igreja é que ela cresça. Ele mesmo diz, uns plantam, outros regam, mas é Deus quem dá o crescimento. Essa é a vontade de Deus. Não há alegria maior para Deus, depois da festa de salvação nos céus, do que ver seu filho e a sua filha crescendo. É assim conosco. Quem é pai e mãe sabe disso. Às vezes brincamos, eu queria que meu filho e minha filha continuassem pequenininho, mas é apenas uma brincadeira, porque não há alegria maior do que ver o seu filho se levantando e andando, a sua filha começando a falar as primeiras palavras, mesmo que daqui a pouco ela vai começar a parar, não vai mais parar de falar, não tem problema, é gostoso para o pai e para a mãe ver isso, ver o filho e a filha crescendo, de repente passando na escola de série em série, de repente tirando a carteira, ainda que seja um perigo para pessoas da rua, para o pai e para a mãe é uma alegria, é crescimento. Não existe maior alegria para o pai e para a mãe do que ver o seu filho e sua filha se tornando um grande trabalhador, uma grande trabalhadora, um grande homem, uma grande mulher. Da mesma forma, não há alegria maior para Deus, depois da salvação, do que ver seu filho e sua filha crescendo, se desenvolvendo, se tornando um grande homem de fé, uma grande mulher de fé na história, abençoando vidas e glorificando o nome dele. A vontade de Deus é que você cresça, meu irmão e minha irmã. Mas isso não significa ficar no barco. O nosso problema é que nós queremos crescer no barco. Nós queremos crescer sem muito esforço. Nós queremos crescer sempre em frente a uma televisão, ou deitado em uma cama, ou então em berço esplêndido, mas não é assim. Para crescermos, para andarmos sobre as águas, nós precisamos sair do barco. Sair daquilo que é cômodo. Sabe, essa crise é uma grande oportunidade para que você saia do barco. É uma grande oportunidade que você busque crescimento, que você chegue em casa, quem sabe você não consegue nem sair de casa, mas aproveite as horas em casa para crescer. Crescer como, pastor? Crescer como marido, como esposa, como pai ou como filha. Crescer no relacionamento. Crescer também, hoje nós temos uma infinidade, né? São tantos cursos oferecidos gratuitamente na internet e você pode crescer. Aprender algo novo, aprender um instrumento, aprender uma língua e quem sabe aprender a ser útil na vida de alguém, a ser bênção na vida de alguém. Há cursos bíblicos também, uma infinidade de cursos para que você cresça. A questão é, você tem aproveitado esta oportunidade? Você tem saído do barco? Ou tem sido, como a maioria das pessoas, estagnado? Nesse texto, havia 12 homens no barco. Um ousou sair. Um buscou crescer e só um, andou sobre as águas. Os outros 11 só assistiram. Nós vivemos um mundo onde bilhões de pessoas só assistem a história. Diante da televisão, parados em frente a um computador, a um tablet, a um celular, smartphone, não importa. E são poucos aqueles que ainda fazem a história. Deus chamou você não para ficar assistindo a história, mas para fazer a história. Para isso, busque crescimento. Só entenda que isso significa que você não deve continuar no barco. Você precisa sair do barco. Você precisa entender que Deus só concede crescimento através das lutas da vida. Um professor, quando quer que seu aluno cresça, ele não dá a resposta de um problema. Ele dá apenas o problema, para que o aluno, então, se esforce e cresça. Por mais que seja bom acertarmos a resposta, porque ganhamos a resposta de alguém, nós só vamos crescer, não se pegarmos a resposta de alguém pronta, mas se nós lutarmos naquilo e buscarmos resolver o problema por nós mesmos. Os problemas da vida foram dados para que você cresça, para que você saia do barco, para que você faça a história. Mas em último lugar, segundo esse texto, como, pastor, andar sobre as águas?
como aproveitar as oportunidades da vida, como essa que vivemos agora, né? Qual é a vontade de Deus? Como é que eu faço para vivenciar isso? Em quarto lugar, tenha fé. O que me chama a atenção nesse texto é que o Senhor Jesus, diante de Pedro, né? Quando ele fala, tende bom ânimo, sou eu, não temais, e Pedro fala, bom, se é o Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas, e Jesus disse, vem, Pedro vai. Algumas pessoas, talvez olhando esse texto, podem dizer, nossa, mas Pedro tinha uma fé tão pequena, Pedro afundou. Mas Pedro teve fé, meu irmão e minha irmã. Só anda sobre as águas quem tem fé, quem crê em Jesus, quem crê na sua palavra. E a fé de Pedro era uma fé extraordinária. Como eu sei disso? Era uma fé racional. Veja que fé extraordinária. Ele diz assim, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Não era uma fé louca, desvairada. Ah, o Senhor, eu vou me jogar daqui, vou andar. Não. Se é o Senhor, se for o Senhor que está falando comigo, o Senhor vai mandar, aí eu vou. Porque se o Senhor não mandar, eu não vou. Era uma fé racional, meu irmão e minha irmã. Era uma fé pensada. Era uma fé baseada não em si mesmo, mas baseada no Senhor. Se Ele mandar, eu vou. Se Ele falar, eu vou obedecer. Agora, se Ele não falar, eu vou ficar. Isso é uma fé verdadeira. É essa fé que Deus espera de nós. Uma fé racional. Uma fé não só racional, como uma fé sobrenatural. O texto não fala que quando Jesus disse vem, o mar acalmou. O mar não acalmou. A tempestade continuou. A onda ainda era gigante. O vento ainda era forte. O barco ainda estava quase afundando. A situação ainda era terrível. Mas Pedro, mesmo diante daquela situação, ele tira os pés do barco e ele põe os pés na água. Isso é uma fé sobrenatural. Às vezes, talvez seja mais fácil ter fé quando o dia está gostoso, quando o mar está tranquilo, quando o lago não se move. Talvez seja mais fácil sair do barco nessa hora. Mas uma fé sobrenatural é aquela que nos impulsiona quando tudo está ruim. A vida está difícil. O coronavírus continua solta. As dificuldades ainda são grandes. As notícias continuam pessimistas, mas é nessa hora que uma fé sobrenatural aparece. Quando mesmo assim, você e eu podemos dizer, não, mas eu creio no Senhor. Se Ele mandar, eu vou. Se Ele não mandar, não vou, mas se Ele mandar, eu vou sair do barco. Sabe? Essa era a fé de Pedro. Uma fé racional, uma fé sobrenatural. Mas sabe, ter fé não significa parar de olhar para Jesus. O problema de Pedro nesse texto não foi a falta de fé, ele tinha fé. O problema de Pedro foi que ele parou de olhar para Jesus. Diz o texto que Pedro desceu do barco, andou por sobre as águas, foi ter com Jesus. Porém, e há um porém aqui, reparando na força do vento, teve medo e começando a afundar gritou, salva-me, Senhor. O problema de Pedro é que ele parou de olhar para Jesus. Ele começou a reparar na força do vento, em vez de olhar para a força de Jesus. Ele começou a reparar na força da tempestade, em vez de olhar para a força de Deus. E hoje é assim também, meus irmãos. Quantas vezes temos medo, porque ao invés de olharmos para o nosso Senhor Todo-Poderoso, olhamos para um vírus, olhamos para uma falta de dinheiro, olhamos para uma dificuldade que enfrentamos, e aí sentimos medo. Aí duvidamos, aí afundamos. Tenha fé, mas isso não significa parar de olhar para Jesus. Parar de olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Um dos problemas da humanidade é que muitos têm fé, mas fé em si mesmos. Fé em pessoas à sua volta, ou em facilidades que possui, ou no barco que navega, na casa que tem, no trabalho que possui. Não tenha fé nisso. Tenha fé em Jesus. Tenha fé em Deus. Não pare de olhar para Jesus. Só anda sobre as águas quem tem fé. Mas isso não significa parar de olhar para Jesus. Diz o texto que Pedro começa a afundar. Mas Jesus, chegando perto de Pedro, fala de um jeito que só Mateus ouve. É como aquele
chefe, ou aquele professor, ou aquele pai, aquela mãe, que vai chamar a atenção do filho, mas chama no canto, para que ninguém ouvisse. E segundo esse texto, só Mateus e João falam do mesmo texto. Lucas e Marcos, que recebem o testemunho de outras pessoas, não conhecem também essa história, só Mateus ouve essa conversa. Quando Jesus chega para Pedro e fala: "Ô homem de pequena fé, por que você duvidou?" Você pode pensar assim: "Nossa, pastor, Pedro fracassou." Não. Os fracassados estavam no barco. Os fracassados eram aqueles 11 homens que ouviram a mesma palavra de Jesus e nem tentaram, não ousaram, não fizeram história. Pedro não fracassou. Na verdade, Pedro quase afundou, mas aquilo foi mais uma lição para a sua vida, mais um degrau para o sucesso que Deus tinha para a vida dele, mais ensinamento na história de um grande homem que Deus estava construindo. Sabe, os aparentes fracassos da tua vida não são fracassos, meu irmão e minha irmã. São degraus onde Deus está construindo a tua história. Uma história de bênção, de alegria e de vitórias, mas que é permeada por momentos difíceis de crescimento. Deus quer que você cresça. Deus quer que você enfrente as dificuldades da vida, não sozinho, mas com Ele. Porque ao lado dele, toda dificuldade, toda crise é uma grande oportunidade de ser levantado por Deus, de abençoar vidas e de glorificar o nome de Deus. Um dia, nós estaremos diante de Deus. E nesse dia nós vamos prestar contas daquilo que fizemos. Mas eu imagino, e só imagino, que talvez naquele dia Ele possa me chamar no canto, para que ninguém ouça, para que eu não passe vergonha. E Ele me mostre então a história da minha vida. E me mostre, quem sabe, tudo aquilo que eu poderia ter feito e que eu não fiz. Todas aquelas oportunidades grandiosas que Ele abriu, mas que eu não entrei, que eu não aproveitei. Tudo aquilo que eu poderia ter sido e não fui. Sabe, meu irmão e minha irmã, quem sabe esta é a noite, este é o momento de você ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Aproveitar cada oportunidade tão rica, tão bela que Deus concedeu. A família que você tem, as pessoas que você conhece, as ligações que você pode fazer, as mensagens que você pode passar, a diferença que você pode fazer nessa terra. Deus está te levantando nesse momento. E Ele gostaria que você aceitasse esse convite de andar sobre as águas. Ele diz: vem. Qual é a tua resposta? O que prende você? Por que você não sai do barco? O que atrapalha você de seguir verdadeiramente a Jesus, de buscar intensamente a Jesus? O que atrapalha a tua vida? O momento é esse, a hora é agora. O que Deus tem para você não são crises, são grandes oportunidades de vivenciar milagres, de abençoar vidas e de glorificar o nome daquele que te ama tanto. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu cuidado, Pai amado, Teu grande amor conosco e pela Sua paciência, Pai, com um povo como nós, que erramos tanto, que perdemos tantas oportunidades da vida, que ficamos tanto tempo assentados, ó Pai amado, ou estagnados, e que poderíamos ter feito tantas coisas pela ação do Teu Espírito em nós e através de nós. E nesta noite, nesse momento, e através desse estudo pedimos, Pai querido, olha para nós. E de maneira especial, olha para o Teu filho e para a Tua filha. E tira todo o medo, Pai querido. Ajuda Teu filho e Tua filha a serem levantados nessa hora e aproveitarem cada oportunidade nessa crise que vivemos. De ser bênção na vida de alguém, de aprenderem mais uns com os outros, de viverem mais amorosamente em família e de buscarem mais intensamente a Tua presença. Abençoa a Tua igreja, Pai. Une a Tua igreja como uma única igreja em Ponta Grossa, no Paraná, no Brasil, no mundo. Mas começa em nós, começa em mim e começa nessa vida tão preciosa. Abençoa, Pai. Mais uma vez eu peço, por favor, tira o medo, Pai. O barco não vai afundar, em nome de Jesus. Se o Senhor estiver diante de nós. Que Teu filho e a Tua filha tenham a grande decisão nessa noite de sair do barco, se o Senhor mandar, e andar sobre as águas por louvor da Tua glória. Que não seja um mar revolto, que não seja uma grande tempestade, uma grande pandemia que vai tirar a coragem e a fé do Teu filho e Tua filha de andar sobre essas águas. Que assim seja, Pai amado. Abençoa. E assim como depois de tudo isso, e só depois de tudo isso o vento cessou, que assim seja também na
vida do teu filho e da tua filha. O vento vai cessar, a tempestade vai passar na hora certa. Mas enquanto isso, Pai, aumenta, abençoa a fé e a certeza, a confiança no Deus da nossa salvação. Por favor, eu peço e te agradeço, em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, e que o poder, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus, toda a face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos, fazendo com que eu e você, todos nós, andemos sobre as águas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e que você possa, a partir de hoje, andar sobre as águas, aproveitar as oportunidades e ser usada por Deus. Deus abençoe e te guarde em nome de Jesus. Olá, eu quero fazer um convite a você. Você que ouviu pregações ou estudos, pode ouvir ainda muito mais na nossa igreja. Basta você acessar os nossos meios digitais. Por exemplo, no Instagram, @ipb.hebron, ou no Facebook, /IPB Hebron, ou ainda nosso canal no YouTube, IPB Hebron Ponta Grossa. Lá você vai encontrar mais estudos, mais desafios de Deus para a sua vida. E queremos também fazer um desafio muito especial agora apenas aos membros da igreja. Nós agora estamos no momento de coronavírus, é verdade, mas Deus cuida da sua igreja. Só que precisamos pagar também as contas da nossa igreja. Então você que é dizimista, ofertante, continue através do Banco Itaú, agência 0200, conta corrente 19885-1. Nosso CNPJ, sei que estou falando rápido, mas se você puder anotar ou pausar, é 76 174 929 0001 07. Banco Itaú, Igreja Presbiteriana Hebron. Mas que Deus abençoe a sua vida, guarde você nesses dias e continue conosco em nome de Jesus.